Esse ano de 2019, muitas pessoas perderam as suas oportunidades. E perderam as suas oportunidades devido ao medo. Você sabe que o medo é um dos principais inimigos da fé. O medo, ele paralisa a pessoa, o medo, ele impede a pessoa de tomar decisões, o medo, ele impede a pessoa de tomar atitudes. Quantas pessoas que deixaram o seu emprego, foram mandadas embora, elas pegaram ali o acerto e veio aquele pensamento: abra aí o teu próprio negócio. Mas junto com aquele pensamento veio o medo. E se der errado? E se não der certo? Você vai perder todo o seu dinheiro? E aquelas pessoas foram paralisadas pelo medo, foram gastando ali o dinheiro que receberam da demissão, do acerto, e hoje não tem a empresa, não tem o negócio e também não tem o dinheiro. O medo, ele impede muitas pessoas de realizar os seus sonhos, ele impede muitas pessoas de alcançar os seus objetivos. Você sabe que a única maneira de se vencer o medo é enfrentando ele. Você tem medo de escuro? Então entre em um lugar escuro. Você tem medo de uma barata pequenininha? Enfrente aquela barata. Você tem medo de altura? Suba a um lugar alto e desfrute ali da vista, da paisagem. Você tem medo de ir a certos lugares? Vá a esses lugares. Você tem medo de nadar? Entre na água. Você só vence o medo enfrentando ele. Mas a verdade a bem da verdade é que a maioria das pessoas, elas preferem retroceder. E aquele medo impedem elas de alcançarem os seus objetivos e de alçarem voos maiores. Quantas pessoas que entraram no relacionamento, aquele relacionamento não deu certo e hoje essas pessoas estão paralisadas por conta do medo. Hoje são pessoas que não entram em mais nenhum relacionamento porque na cabeça delas o medo diz: e se der errado como deu o outro? Você vai ficar triste como ficou o outro? Como ficou após o término do outro? Ou seja, o medo paralisa a fé e a vida de muitas pessoas, nas coisas mais complexas da vida às coisas mais simples. Você vê que tem pessoas que toda vez que ela vai fazer uma alimentação, ela vai comer algo, ela cheira aquela comida. Porque teve um dia que ela comeu uma comida estragada e aquela comida fez mal a ela. E olha o que o medo faz. Passou-se anos e você continua cheirando as comidas que você come, os alimentos que você come, para ver se eles estão bons ou estragados. O medo, ele neutraliza a fé, que é o poder de Deus em nós. Quando Deus chamou Moisés e disse para Moisés que ele iria ser o libertador, que ele iria ser o legislador, que ele iria conduzir o povo dele, o povo de Deus, Moisés, tomado pelo medo, disse para Deus: quem sou eu? Eu não tenho condição para isso. Eu não sei falar direito. Eu sou gago, eu sou fã, eu não tenho condições. Olha o que o medo faz. Se Deus aceitasse aquelas desculpas de Moisés, Moisés não se tornaria no referencial que se tornou para a gente hoje, que é para a gente hoje. Eu estava meditando aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Olha que legal. Olha como que Deus ensinou Moisés a vencer o medo. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela, ou seja, o medo foi revelado. Quando a vara se tornou em cobra, Moisés fugiu dela. E quantas pessoas têm fugido dos seus problemas? Em vez de enfrentá-los,
tem fugido dos seus problemas, dos seus desafios. E porque você tem fugido, você tem se deparado com uma frustração atrás da outra, com uma derrota atrás da outra, com um problema atrás do outro. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ou seja, Moisés enfrenta o seu medo, enfrenta os seus medos. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel. Ou seja, quando você enfrenta os seus medos, Deus ele aparece, Deus ele se manifesta. A gente vê ao longo da história de Moisés que mesmo ameaçado de morte, ele foi à frente de Faraó 10 vezes e ele não desistiu enquanto Faraó não libertou o povo. Moisés se deparou com o Mar Vermelho, ele não desistiu enquanto aquele mar não foi aberto. Quando a pessoa ela enfrenta o medo e ela vence o medo por uma atitude de coragem, isso se torna viciante. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo. Foi um dos conselhos que Deus deu ao sucessor de Moisés, que foi Josué. Quer vencer o medo? Substitua ele por uma atitude de fé, por uma atitude de coragem. Seja corajoso, seja corajosa. Deus abençoe você, vença os seus medos e alcance os seus sonhos. Um abraço.